Cursos complementares de digitação avançada, Windows, programas gráficos, práticas comerciais, técnicas de vendas, especialização em marketing político e comercial. Um grande sonho, Gustavo. Um grande sonho, ver esse Piauí em outro nível, né? Um nível mesmo respeitável a maior. Porque o respeito que é dado ao Piauí é quando se impõe, quando você olha para alguém que quer ofender, aí você impõe no olhar, opa, calma aí. Não, é dentro do contexto mesmo, socioeconômico, né, cultural. A gente precisa... Porque se chegarmos a esse patamar, muitos outros sonhos já terão sido realizados, né? Já terá sido realizado, com certeza. Inclusive os pessoais. Aí, muita história para contar, hein? O papo continua. O papo aqui é um papo profundo, em todos os sentidos. Curso de Relações Humanas, experiência, líder de turma, gremista no ensino médio, líder estudantil na UESP Faete, gerente comercial e administrativo do Grupo Dorival Neri, em 95 oficial de gabinete da Secretaria de Governo, também em 95 assessor especial do gabinete do vice-governador. Um livro. Um livro, As 48 Leis do Poder. Bom, hein? Muito bom. De cabeceira esse aí? Já foi, já foi. E hoje qual é? A Bíblia. Em 96 a 2001, foi assessor especial do gabinete do governador do estado do Piauí. De 97 a 2005, presidente do MDB Jovem de Teresina. De 99 a 2001, coordenador de eventos, assuntos sociais e educacionais da Secretaria de Justiça do Piauí. O que o senhor ainda não fez, gostaria de fazer? Nossa, tanta coisa. Conta 3 pra gente aí. 3, nossa. 3 coisas que eu não fiz. Gostaria de fazer. Viajar as Américas de moto. Você é motoqueiro? Eu sou motociclista. Tem uma Motociclista. diferença entre motoqueiro e É motociclista. diferença? Tem diferença? Motociclista, ele é um hobby com responsabilidade. E o motoqueiro? Motoqueiro é que você vê aí de vez em quando aí acontecendo, né? Ou alguém usando uma máquina como essa sem capacete, fazendo zoada, em alta velocidade, com irresponsabilidade, avançando sinal vermelho. Então, há um pouco de diferenciação, não é, do motoqueiro para o motociclista, né? Dentro desse vocabulário, né? Essa diferenciação Os de dados, comportamento, né? É de comportamento. o dado estatístico de hospitais públicos em Teresina é assustador. Parece dados de guerra, né? E a maioria é causado por acidente de moto. Né? Verdade. Pelos motoqueiros, na verdade, né? Verdade, verdade. Uma outra coisa que eu gostaria de fazer muito, e não pude, é exercer plenamente um mandato. Exercer um mandato. Mostrar para a população que tudo que eu estou a dizer, farei. Isso aí é... Agora, não depende só de mim. A gente se coloca como opção em determinados momentos, né, da vida pública, principalmente no momento eleitoral. E aí existem alguns fatores que ainda não nos permitiram Mas esse ano tem uma alçar. chance. Mais uma delas, né? Mais uma delas. E a outra é poder ver o setor, né, primário, né, convivendo bem com o setor terciário, né? Agora, isso aí é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. Depende Né? mais de conversa ou de quê? De tudo. Depende, não é só de conversa, depende de tudo. Acho que a gente precisa fazer com que a nossa sociedade ela consiga ter a percepção de que todos são importantes. A partir do momento que todos tiverem essa visão, talvez seja uma utopia, né? Mas não custa nada a gente falar para tentar. É como eu falei, pecar por omissão eu jamais irei. Em 2001, foi diretor de esporte da CEBEL. 2003 a 2006, assessor técnico da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos. 2001 a 2027, assessor na Assembleia Legislativa do Piauí. 2003 a 2007, diretor administrativo e comercial da
hífen do Brasil. hífen do Brasil, Indústria e Comércio. O senhor afirmou que é o único candidato a registrar o plano de governo em cartório e assinar uma cláusula de renúncia em caso de descumprimento. Conte isso para nossa audiência, doutor. Cândido, o eleitor, ele precisa hoje de garantias por conta do ceticismo, por conta... aí eu vou pegar um jargãozinho aí que foi usado aí em campanha do presidente ucraniano. Se você não quer se decepcionar ou não quer ter decepção, não prometa. É uma boa. Então eu estou colocando que eu vou fazer em um documento, registrando em cartório, porque lá vai ter uma cópia lá, e assinando minha renúncia caso eu não as cumpra, para poder fazer esse movimento de credibilidade perante ao grande público eleitor, para que o eleitor me veja realmente como uma opção de verdade. Não é só de discurso, ou é porque eu tenho mais aliados aqui à direita ou mais aliados aqui à esquerda. Não. Porque esses mesmos aliados à esquerda, esses mesmos aliados à direita têm seus interesses. Você é do meio, da direita ou da esquerda? Eu sou de olhar para frente. Você é da frente? Por quê? Porque tem coisas boas que podem ser, né, absorvidas, trabalhadas da direita, e tem coisas boas também da esquerda. Eu acho que você pode pensar tudo que é de bom de ambos os lados. O que não pode estar acontecendo é esse problema dicotômico, esse problema frontal de peleja, de briga, de confusão. Tem direita e esquerda? Entendeu? No Brasil, no Piauí? Tem, mas é um público pequeno. Coisa pouca, né? O povo mais mesmo... Mais para conceito do que... O povo... e alguns que conceituam nem vivem plenamente como a esquerda, e aqueles que também dizem que são de direita não vivem de forma plena da forma de direita. Aí, foi interessante essa observação. E aí a gente precisa rememorar esses pontos. Então eu acho assim, o povo mesmo não é ideológico. O povo quer comer, o povo quer trabalhar, o povo quer no final do mês pagar suas contas. Escutar Amado Batista. Também. Amado Batista. Amado Batista, um pop, né? Um rockzinho para quem gosta. Um pouco até mais... um jazz. Um jazz é uma música qualificada também, né? Claro. Assistir um bom filme, né? Ler um livrinho, até uma revista em quadrinhos. Tem boas revistas em quadrinhos aí, bacanas, que digamos que é o início para a leitura de uma criança, né? Para poder ela gostar e passar a pegar nos livros com mais conteúdo, né? Foi mais ou menos assim que a gente começou a ler. Informado, né? Então acho que são coisas que precisam ser bem colocadas. Essa história da direita e de esquerda, governos aí que já passaram, que se diziam de esquerda, tiveram diversas atitudes de direita, né? O próprio liberalismo econômico e propriamente pessoas que se diziam de direita também já tomaram determinadas atitudes de conceitos de esquerda. O nosso país é um país engateante na democracia, um pouco mais de 500 anos. Se você for comparar com o Japão, para poder ter a unidade política e tudo, social, houve guerras internas, os clãs, né? A tentativa de se extinguir os samurais, não é? Então, houve problemas internos, muito derramamento de sangue. As revoluções históricas que aconteceram em países como a França, a própria Rússia, né? Então, essas situações, para chegar ao nível que eles estão, e olhe que ainda há problemas, mas passaram por avassaladores derrames de sangue, né? E o Essa Brasil campanha não. vai ter derrame de sangue? O Brasil muito pouco, derrame de sangue. Será sangrenta essa campanha? Não sei, se alguém andar descalço, topar, talvez, né? Eu espero que seja no mínimo assim, né? Mas se for descambar... topada, né? Topadas, bater a cabeça aí em algum lugar, alguma coisa. Se tiver de ocorrer, que ocorra por essas questões naturais, né? E não por uma questão propositada, premeditada, né? Acho que não cabe no Brasil isso. Mas sociólogos, todos eles estão afirmando que será uma campanha sangrenta. Tem sentido isso? Olha,
você viu aí recentemente, eu não vou dizer que não vai ocorrer algum problema, você viu aí recentemente 2 malucos disparando arma contra o outro em um Do nada, né? aniversário, rapaz. Do nada, né? Um aniversário. Eu já disse para alguns amigos que aquele problema não foi daquele dia, aquilo ali já vinha de outros dias, Uma né? Aquele que encrenca do ocorreu em Foz do passado. Iguaçu. Agora, você viu aí o ex-primeiro-ministro do Japão, né? O Zoabe, ao término de um discurso, um jovem o matou. Um país que a economia, o Japão, inclusive na gestão desse ex-ministro, teve que forçar os japoneses a meter a mão na poupança para poder circular dinheiro, porque a poupança é o país da maior poupança do mundo, é o Japão. Então a economia estava parada, porque todo mundo vivendo bem, poupando. A cultura do japonês é guardar dinheiro. Especulando na poupança, então diminuísse o juros da poupança para ver se o Japão retirava para poder gastar e investir em alguma coisa para movimentar o país. Um amigo que morou no Japão disse, olha, o maior sonho do japonês é guardar um dinheirinho para quando se aposentar comprar um Mercedes. Eu quase ia numa bolsa dessas aí para o Japão, mas eu desisti quando um rapaz, isso foi já no final, já depois do governo Collor, aqui na Ceplan, tinha aquelas bolsas e tudo, aí passou um vídeo da evolução, da modernização tecnológica do Japão, pós-guerra e tudo. Realmente é um povo orientado, culturalmente, entendeu? Disciplinado. Agora, quando chegou um brasileiro que veio dar um testemunho que estava vindo, olha, o Japão é o país, lá é pai, mãe é mãe, respeito, avô, avó, não sei o que e tal, papapá. Aí esculhambou o Brasil. Aí eu pedi a palavra e me deram, olha, eu queria declinar. Mas por quê? Você está comparando um país de cultura milenar com um país como o nosso, engatinhante. 500 anos. Ainda nem tinha ainda nessa época, uns 500 anos ainda. Então, da época dessa bolsa aí, que foi logo assim, término do ensino médio, né, para poder fazer o curso de administração no Japão. Pois eu desisti, porque eu me vi violentado ali. Eu acho que foi o meu lado ideológico ali, de sentido pátrio, de não me permitir vir com uma lavagem cerebral proporcionada por uma cultura de outro país. Agora, eu assisti um vídeo, parabenizo o Japão pela evolução, mas eu quero trabalhar pela evolução do meu país. Ser patriota é isso. Você nasceu aqui. Ser patriota não é ser de direita e de esquerda, não. É gostar do seu país, trabalhar pelo seu país. Muito bem. 2009 e 2010 foi gerente financeiro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Estado. 2009, servidor público concursado. Entrou para a carreira pública. 2011, 2012, foi secretário parlamentar do deputado federal Marlon Sampaio. O que inspira ser pré-candidato ao governo do Estado, doutor Gustavo? A necessidade de mudanças reais, a necessidade de se colocar um plano que gerencie o nosso Estado com políticas de Estado. Eu gosto de enfatizar, de frisar que o Estado precisa ser despolitizado, principalmente nesses 3 pilares, que é educação, saúde e segurança. Se nós não despolitizarmos com urgência essas 3 áreas, nós vamos ficar patinando. Está muito politizado? Tá, super politizado. O secretário que só atende primeiro o seu nicho político para depois atender a sociedade, quem tem que se atender primeiro é a sociedade. Tem que ter planejamento e execução de planejamento pleno, concurso rotina para essas áreas, a valorização profissional de todos, do professor, do policial, agora com transparência, sentando à mesa. Muito bem. 2016 a 2012, 2016, foi apoio da administração da Assembleia Legislativa do Estado. Presidente da Juventude do MDB de Teresina, 98 a 2004. Filiado e colaborador do PTB do Piauí, contribuindo na área sindical do órgão de departamento do partido sediado em São Paulo, de 2008 a 2011. A sua boa educação, qualificação, deixa mais fácil sua jornada como pré-candidato? A educação sempre, né? Porque a educação não é só a cátedra, livros. Você quer levar isso para o seu governo?
É importante. A educação, ela tem que ser pilar. A educação. Não é que as pessoas que não têm um certo nível de conhecimento não tenham capacidade gerencial. Claro, tem pessoas que têm. Algumas são, inclusive, autodidata. Mas a gente precisa sempre botar em primeiro lugar a educação como um todo. A educação, ela é a mola principal, motriz do desenvolvimento de qualquer sociedade. Os pais treinam e o mercado contrata? Ou o sistema educacional educa? Alguma coisa precisa mudar. Nós estamos errando em algum lugar. E para isso a gente precisa ter pessoas comprometidas para realmente identificar, diagnosticar e fazer as devidas mudanças. Agora, a educação, ela sempre será, na minha opinião, o principal pilar. Presidente do PSC da cidade de Nazária, Piauí, de 2011 a 2015. Candidato a senador em 2014 pelo PSC. Membro do Diretório Nacional do PSC. Secretário-geral do Partido Social Cristão, Direção Regional Piauí, de dezembro de 2014 a fevereiro de 2017. É fácil e rende muito pular de um partido para o outro? Boa pergunta. Uma certa vez eu fui criticado por ter passado por alguns partidos. Não, ninguém sai de um partido porque quer. É a necessidade. Eu fui ao PTB a convite do ex-senador João Vicente. Como eu já tinha passado pela experiência da juventude, eu fui para o PTB porque em Nazária, o PMDB, que era o meu partido de origem, que eu passei tanto tempo nele, estava na mão de um outro grupo político e eu não comungava das ideias, eu achava que não era ali. E aí eu fui para o PTB. E aí nós elegemos o primeiro prefeito de Nazária, que me fez sair também do PTB. Eu não tinha como estar com ele, né? Não tinha, que é o Baldo, lá, né? Marido da ex-vereadora Carmen Lúcia. Deixou a política ele? Não, parece-me que foi candidato aí em 2020 e perdeu para o atual prefeito, que nós ajudamos, inclusive, a colocá-lo lá, o atual prefeito. E eu fundei um projeto do PTB sindical, foi à época apoiado pela direção nacional e pelo então senador, né, João Vicente. Foi criado, instituído esse órgão partidário para trabalhar para trabalhar as ideias de políticas públicas não só para o trabalhador, mas também para o empregador, né, uma forma de movimentar e aproximar, né, os antagônicos também, para poder se criar políticas de oportunidade, né, de geração de emprego e renda, investimento no empreendedorismo. Foi muito bacana essa minha experiência. Até hoje tem, eu não sei como é que tá, porque infelizmente para uns eu saí, para outros, felizmente, como foi o caso do ex-prefeito lá de Nazária. E aí fui para o PSC. Por que eu fui para o PSC? Pô, eu trabalhei, tenho como amigo Mão Santo era o presidente regional. Foi me dado o partido em Nazária para que eu pudesse ainda continuar desenvolvendo uma política lá nessa cidadezinha Você pequena. foi genro dele? Não. Amigo, sou amigo dele, né? Da família. Né? E aí a surpresa em 2014 de nós sermos candidatos para fechar a chapa, né? Houve muita dificuldade nisso, porque o Mão Santo acreditava que haveria alguns partidos o apoiando, e eu sempre dizendo, não vai. Por quê? Não vai. Ou fica com seu sobrinho, ou vai ficar com a oposição, né? Que no caso era capitaneada pelo Wellington, né? E de fato aconteceu, ficamos só. E aí tinha outros nomes postos para o Senado, mas depois de um discurso que eu fiz e no início de servir água na convenção, me homologaram, só me comunicaram, né, que eu seria o candidato ao Senado. Eu imaginei ser um mero coordenador de campanha, porque até então o que nós desejávamos era que o Mão Santa fosse candidato a deputado federal. Mas ele botou na cabeça que sairia governador, e foi. E aí fiz essa composição. A única exigência que eu fiz foi que me deixassem falar o que eu deveria falar, levantar o véu da ética, debater o bom debate. E isso deu uma certa projeção para o partido também. E houve um momento, até acredito que se a eleição fosse de 2 vagas, provavelmente nós teríamos sido a surpresa dessa eleição, porque foi muito emblemática aquela eleição, né?
Eu acho que foi a eleição que queria se ver mais debate de senador do que de governador. Interessante, né? E pela primeira vez na história, um ex-governador no Piauí não chegou a ser eleito, porque a eleição de senador no Piauí, culturalmente falando, é como se fosse um prêmio para ex-governadores, né? Agora, não. Nós temos que trabalhar nomes, perspectivas, capacidade, engenhosidade, né? Dentro do contexto político. O que é que você pode fazer para o seu Estado? Porque quem já teve também várias oportunidades de exercer mandato, a população deveria, rapaz, vamos dar uma chance aqui para ver o que é que dá aqui com essa outra pessoa. Acho que parte também da mudança de comportamento do eleitor. Se dá a oportunidade de escolher outras pessoas. E não porque está lá, porque culturalmente está ali aquele nome e tem que ser votado naquele nome. Não, não é isso. Eu não concordo. Fui membro do Diretório Nacional do PSC. O que me fez sair do PSC foi o comportamento, né, do presidente nacional, né, do partido, e nós vimos fazendo um trabalho pujante no Estado, conseguimos eleger vereadores em 2016 com um projeto de 2018. Ao término da eleição de 2016, ele me liga pedindo que eu organizasse uma reunião. Eu organizei uma reunião grande que foi feita aqui em um hotel. E de repente, para minha surpresa, nessa reunião ele estava anunciando o novo presidente do partido. Um grupo que está aí o resultado, o partido como está hoje. Eu não vou entrar muito na intimidade partidária, mesmo eu tendo sido parte. O que eu sei é que teve um PSC antes e um PSC depois da minha passagem. A competência assusta? Alguns, por conta da questão de espaço. Eu sou um cara que eu não tenho inveja de ninguém, cara. Não tenho inveja de ninguém. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Prejudicar, não. Agora, existem pessoas que temem perca de espaço, né? E, inclusive, o atual presidente da República, momentaneamente, foi do PSC. Eu fui para a filiação dele. Eu fui um dos principais articuladores da primeira vinda dele ao Piauí, em 2017. Ao contrário do que alguns dizem, mas eu estive no processo, participando ativamente. Tenho relatos, testemunhos do mesmo, me agradecendo. Isso está tudo gravado. Você vota nele? Meu partido não tem candidato a presidente e não está apoiando nenhum. Né? O ex-presidente também tem o nosso respeito. Todos têm o nosso respeito. Agora, num eventual segundo turno, a gente pode declarar o voto, porque o partido vai deliberar. Então, nesse primeiro momento, eu torço pelo Brasil, né? Eu acho que o Brasil precisa se reencontrar. E no segundo turno? Precisa ser pacificado. Você já tem um voto na Se cabeça? eu disser agora o meu voto do segundo turno, eu estou deliberadamente dizendo o voto do primeiro turno. Então, em respeito aos meus pares de partidos, Você meus segue colegas, o partido? Eu vou me manter, né, um comportamento de magistrado, administrando a situação para que o país encontre-se novamente, né? E aí a pacificação é pelas urnas, né? As urnas elas é que têm que sufragar, revelar o mistério, né? Para que todos nós possamos. Você acredita nas urnas eletrônicas do Brasil? Acredito. Se eu não acreditasse, eu não estaria disputando. Acredito. As urnas, elas botaram ali. Você vai votar, ela não tem internet, não tem nada ali. Já passaram por diversos processos de fiscalização e auditoria. E todos esses processos comprovam que o sistema é seguro. Pega os dados. Já tem a própria a Eresma. Quando falam de voto impresso para cair, a Eresma já está ali dando o resultado. Antes de tirar os dados daquela urna, a Eresma dá o resultado e é colocado, fixado ali naquela seção. Tem fiscais de partido assinando aquilo ali. Então ali já é o pré-resultado. Se houvesse competência dos partidos políticos de coletar todas as informações de todas as Eresmas do Brasil para poder conflitar com o resultado final que é dado pelo TSE, eu acho que seria a melhor auditoria. Será que não temos capacidade de pegar todas as Eresmas de todas as sessões? É possível, né? É possível, claro. As estruturas partidárias estão aí, a própria estrutura fiscal dos partidos, principalmente dos grandes partidos, e dos que andam a questionar, talvez, né, a idoneidade das urnas.
por aí. Presidente municipal do PSC de Teresina de 2015 a julho de 2017. Presidente do PTC estadual 2019 a março de 2020. Presidente do Avan de 2020 e 2021. Você gosta de ser presidente? Não. Não. Já ofereci diversas vezes o cargo, porque é complexo. Você articular, trabalhar grupo não é fácil. Ser presidente é ser o dono do partido? No meu caso, não. Mas Porque tem partido que tem um dono? tem dono que bota debaixo do braço. Não, no nosso caso não. A nossa executiva ela é plural. Tem participação, tem voz, voto. Então a gente trabalha mesmo pelo convencimento. Um hobby. Motociclismo. Eu adoro, tá? Moto. Eu gosto. É o momento que a gente se sente um pouco mais livre, deixa um pouquinho os problemas de lado, mas sabendo que vai encontrá-los novamente depois de um bom passeio, de uma boa viagem. Mas é bacana, é bacana. Presidente do Patriota de fevereiro de 2022 até o momento. E assessor do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. Fui, né? Foi, né? Não é mais? A desincompatibilizar. Né? Para a campanha. Um livro de cabeceira, aquele que você não desgruda. Olha, como eu te falei, já tive algumas leituras, as 48 Leis do Poder, mas hoje o que fica bem próximo de mim é a Bíblia, mas não é hipocrisia, é a Bíblia. Alguns pontos, eu recebo muitas mensagens de alguns amigos, pastores, né? Eu tenho uma certa... afinidade com esse segmento? Um trânsito bom. Que legal. Trânsito bom com todos os segmentos religiosos, mas com... Alguns evangélicos, de um tempo para cá, têm tido um pouco mais, até por conta da política em si, houve um estreitamento. Então, alguns pontos que eu vejo, eu olho e tudo e tento interpretar a minha maneira. Então, eu confirmo o que eu estou lendo, se existe de fato dentro da Bíblia, porque eu não sou um conhecedor profundo da Bíblia, há de se confessar isso, claro. A Bíblia é um livro a ser estudado continuamente, mas algumas coisas eu tento tirar a provinha dos 9 para poder fazer a interpretação dentro do que eu acho que é plausível, que é real. Então, assim, é um livro escrito há muito tempo, mas foi escrito por homens, né? Se foi dirigido divinamente é uma outra questão, mas foi escrito por homens, né? É um livro balizador, inclusive, de controle social. E se bem utilizado, é uma grande arma para o bem ou para o mal. Veja o caso do Alcorão, né, em relação aos muçulmanos. Né? Os muçulmanos, de uma maneira geral, não são fundamentalistas como alguns poucos que são e que causam alguns estragos aí, às vezes, né, no mundo afora. E o que cabe a nós é respeitar, né, as religiões, né, e as posições culturais. Agora, absurdos, nós temos que nos indignar, né, e tentar aí, dentro desse processo, conviver, mas sempre com respeito. Um filme que marcou a sua vida? Carruagens de Fogo. Muito bom. Não foi só a música, né, mas o filme em si, né, aquela coisa da perseverança, conteúdo, um filme longo, mas um filme... E eu assisti criança, praticamente, esse filme. Voltou a assistir outros momentos? Inclusive, tentaram fazer um remake dele, compactando, eu digo, não tem nada a ver e tudo. Eu acho estragaram o filme, entendeu? Mas eu recomendo Carruagens de Fogo. E, de alguma maneira, adolescente, né, e tudo, eu sou fanzaço, né, da saga Star Wars, né, então eu coleciono, inclusive, alguns artigos, né, dessa saga, porque mesmo tentando se colocar cenários e momentos interplanetários e tudo, mas fala-se de política. Tudo tem política e economia, não é? E pronto, religião. Você vê que tem a Federação do Comércio, tem não sei o quê, então trata do mundo que nós vivemos, só que com outra roupagem, outro olhar. Com toda certeza. Então, a saga Star Wars é um retrato também um pouco da nossa sociedade mundial, não tenha nem dúvida, né? Eu acho que representa, dentro de um contexto fantasioso,
O real. Em um lugar. Um lugar? Ah, tem tanto lugar aí bacana. Rapaz. Bom, dentro do Brasil, eu poderia citar vários. E fora Algarves, em Portugal, é muito bonito. Algarve, recomendo, um lugar tranquilo, onde os aposentados brasileiros estão escolhendo para viver, por conta da tranquilidade, porque durante o inverno europeu não é tão agressivo também, né? Mas a nível de Brasil, eu gosto muito aqui dos nossos lençóis, né? Tanto piauiense como maranhense. Eu acho que é um momento de contemplação. Gosto da selva amazônica. Alguns não gostam por causa do calor, do abafado e tal, mas eu gosto, tá? De andar ali, ver, admirar e me indignar também com o mau uso daquilo ali, entendeu? Eu gosto disso. Gosto de ver o Brasil dentro, os Brasis dentro do Brasil, eu gosto de ver. Então essas coisas assim são. O Brasil é um país continental, né? Então tem muita coisa diferente dentro do Brasil, mesmo com o advento da globalização, mas ainda permanece as características de cada região ainda. Isso aí ainda não foi mudado, não. Um lugar para ir de moto. Um lugar para ir de moto?